Bom dia, meus amores. Hoje, mais uma vez, eu aqui no fundo. Nós vamos fazer um mapa mental para revisar tudo que a gente falou até aqui. Então, nós começamos a falar sobre classificação biológica, relembrando que o vírus ainda é uma questão, uma incógnita, né? Mesmo para os taxonomistas. Alguns consideram ele vivo, alguns consideram ele não vivo. Quando ele não vivo é chamado de virion. Quando ele vivo se chamaria de vírus. Mas alguns consideram que ele pode ser tanto virion quanto vírus, depende onde ele está alocado. Se ele está dentro de uma célula, ele é considerado um vírus, ou seja, um fator com vida, um organismo. Tirando o vírus, a classificação biológica, tirando o vírus dessa classificação biológica, mas ele também respeita essa nomenclatura científica, né? Que é aquela nomenclatura que você, em qualquer lugar que você esteja, você sabe que você está falando do vírus. Então, a classificação biológica respeita um nome binominal, ou seja, dois nomes, em latim, e que esteja sublinhado se for manuscrito ou itálico se for impresso. Sendo que o primeiro nome é sempre o gênero e o segundo nome é sempre a espécie. Então, por exemplo, se ali eu tivesse colocado ZSP, eu estaria falando do gênero do milho, mas não sei qual espécie especificamente, o pleonasmo aí proposital, eu estaria falando. E dentro dessa espécie, desse gênero, os níveis mais gerais são Re, que é o reino, filo, classe, ordem, família. Então a gente chama de reficlofage, indo do mais geral para o mais específico. Muito bem. Estes estão dentro de grandes três domínios, que seria Eubactéria, com o reino Monera, as bactérias verdadeiras, e também o domínio Archaea, também com essas bactérias, porém extremófilas, né? Aquelas que vivem em ambientes bem inóspitos, que toleram muita variação do ambiente, e Eukarya, que teria todos os eucariontes. Isso por quê? Porque nós temos 5 reinos: Monera, Protoctista, Fundia, Animalia e Plantae. E no reino Monera, todos os seres são unicelulares e procariontes. Então, aqui com destaque das bactérias gram-negativas e positivas, se eu estiver falando de bactérias heterótrofas, e as extremófilas, que a gente já comentou que são as árqueas. No reino protoctista, o que vai diferenciar é que eles já são eucariontes e também podem ser pluricelulares. Os heterótrofos são os protozoários, lembrando que a classificação deles vai mais por locomoção. Tem os pseudópodes, tem os cílios, os flagelos, tem aqueles que não têm capacidade de locomoção, mas têm um complexo apical para internalizar na célula. E os autótrofos, que são as algas. As algas, lembrando, não estão nas plantas, elas não têm um corpo muito definido, né, de raiz, caule e folha, é mais chamado de talo, tudo aquilo, e também possuem algas unicelulares. Então, como no reino das plantas todas são pluricelulares, já não bate. Aí, destacando as doenças, a amebíase, causada pela entamoeba histolítica, um protozoário amebozoa, né, que se locomove por pseudópodes. Chagas, pelo Trypanosoma cruzi, que o vetor é o barbeiro. Leiam lá na revisão que a gente comentava de vetor, um protozoário flagelado. E a malária, que vem de uma classe dos apicomplexos, né, causado pelo Plasmodium vivax ou ovale. E aí nós chegamos ao reino Fundia, que só tem heterótrofos, embora uni ou pluricelulares. Que a reprodução sexuada é caracterizada por hifas positivas e negativas, pela fusão do núcleo e ou do citoplasma, e que a reprodução assexuada é caracterizada pela formação de esporos. Lembrando aí das micoses, das micorrizas, das relações de decomposição destes organismos. Por fim, nós temos o reino animal, em que todos são heterótrofos e pluricelulares. Todos. Dentre os animais, nós temos os animais invertebrados e vertebrados. Os vertebrados compreendem um subfilo do filo Chordata
Esse a gente vai ver na sequência. Então, não todos os cordatos são vertebrados verdadeiros. Em relação aos invertebrados, nós temos os filos. Porífera, Cnidária, Plateumintes, Nematelmintes, Artrópodes, moluscos e anelídeos. Muitos mudam um pouco essa organização. Depois do Nematelmintes, muitos colocam anelídeos, porque também é vermiforme, né? Mas por conta do sistema circulatório, alguns deixam ele por último. Tá certo? Tá errado? Indiferente. O que vocês têm que saber são as características principais. Então, as esponjas do mar, compreendidas no reino no filo dos poríferos, não têm tecidos, não têm simetria, são todos aquáticos, a digestão é intracelular pelos coanócitos e a reprodução é tanto assexuada, por brotamento, ou sexuada, a maioria das espécies são hermafroditas. Os cnidários começam a apresentar tecidos, 2 tecidos, portanto, são diblásticos, simetria radial, todos os ângulos, sistema digestório incompleto, mas já começa, tem uma digestão extracelular, sistema nervoso difuso, quinidócitos, que são as células que caracterizam e alternância de gerações, quer dizer que eu tenho reprodução assexuada e sexuada de forma intercalar. Os plateumintes já têm 3 tecidos, então são triblásticos, ainda não tem cavidade corporal, são bilateralizados, têm sistema excretor. As verminoses têm hospedeiro intermediário que armazena a forma larval, e a reprodução assexuada acontece na planária por regeneração, os demais só são vistos sexuadas, tanto monóicos quanto dioicos, ou seja, hermafroditas ou sexos separados. Chegamos nos nematelmintes, nós temos como diferença o pseudoceloma, que é uma cavidade única, e o sistema digestório completo, pode ou não ter hospedeiro intermediário, e aí só começa a reprodução sexuada. Então, cada vez mais vai ter mais variabilidade genética desses organismos. Os artrópodes são celomados, tem exoesqueleto que permite, ou melhor, quando tem que ocorrer a muda para o crescimento. O sistema respiratório é traqueal. Malpighi é o sistema excretor, que às vezes pede no vestibular. Eu vou falar mais alto por causa do barulho aqui. E o sistema circulatório é aberto. A classificação dos artrópodes depende da segmentação do corpo em cabeça, tórax e abdômen, ou cefalotórax e abdômen, e do número de patas, se tem asas, se não tem, se tem antena ou se não tem. Então, lembrando, todos os insetos são artrópodes, mas nem todos os artrópodes são insetos. E aí, a flecha bem certinha, nós temos os moluscos, sistema respiratório branquial e pulmonar, dependendo do habitat. Continua tendo sistema circulatório aberto. Veja, o que está em negrito é a novidade evolutiva, tá? Não significa que ele não tem sistema nervoso, por exemplo, cefalizado, porque já é bilateral, desde os plateumintes. As classes diferenciam também pela presença ou não de antenas, número de apêndices e segmento em cabeça, massa visceral ou pés. Então, nós temos aí gastrópodes, cefalópodes e os bivalves. E, por fim, nós temos os anelídeos, com sistema circulatório fechado, respiração cutânea ou branquial e presença de metameria, sendo que as classes vai depender, né, do número, da quantidade de cerdas que tem esses organismos. Espero ter ajudado. Até a próxima, gente!